Envolve assim, ó, por exemplo, responsabilidade dos pais. Envolve. Porque assim, o que os pais hoje em dia fazem para acalmar as crianças? Celular. Tá o celular, galinha pintadinha. As crianças ficam vidradas. E depois que o filho vai almoçar com o celular na mesa, o pai fala, guarda o celular para almoçar. Mano, foi ele que deu aquilo ali. Foi ele que deu aquela ferramenta, a criança estava achando que aquilo ali ele podia ficar. Então, tem a parcela de culpa dos pais. Sim, a gente não pode só falar, a culpa é da tecnologia. A tecnologia, ela tem os prós e os contras. E a gente tem que ficar só com os prós. E também não é só culpa nossa. Então, não é só culpa dos profissionais de atividade física também. É culpa, por exemplo, da criança. A gente estava conversando isso antes de entrar. A criança das novas gerações, porque a tecnologia avançou, isso aqui é muito mais atrativo, elas não brincam mais na rua, mas porque a rua também está violenta. E aí... Não, você já leu esse tema de analfabetismo motor ou não? Não, foi a primeira vez que eu ouvi falar, foi vocês. Mas, porém, também, eu já havia percebido isso com o meu trabalho também, que sou personal trainer, de pessoas que você faz trabalho, corrida estática, o cara não consegue fazer. A tendência é que isso piore. Isso que eu ia falar, eu ia chegar nesse ponto. O que acontece? Esse teste que a gente fez foi antes da pandemia. Com certeza, se a gente for refazer esse teste, vai ter uma piora gigantesca. Porque tem que ter constância do negócio. E o que acontece? O que vem a ser esse analfabetismo motor, que às vezes a pessoa que está assistindo lá fala, o que é isso? Gente, as crianças hoje em dia, né? Não só as crianças, mas tem um repertório de atividade básica, de sentar, levantar, subir numa árvore. Agachar, cara. Muito pequeno, cara. Pular, né? Só que o que acontece? Quando você consegue arrumar isso na criança, é fácil. Melhor. Você consegue depois desenvolver isso daí no futuro. Quando uma pessoa, que nem você falou, às vezes no adulto, já fazer, ele não vai conseguir recuperar tudo que ele perdeu. Vai melhorar? Sim, mas não vai conseguir. O que pode, que nem o Iel estava falando, o que os pais podem estar ajudando com o auxílio do educador físico, na educação física, na escola, que ajuda demais, a criança beber. Espalha as coisas na sua casa, tira tudo que não pode quebrar e deixa a criança engatinhar, sobe no sofá. É lógico, sempre alguém olhando. Mas deixa a criança, porque esses movimentos no bebê ajudam. Hoje, o que cresceu hoje em dia? Hoje é tudo ligado na parte cognitiva, cara. Então a criança estuda, sai da escola, tem aula de algum idioma, tem aula de música, tem aula de culinária. Que tempo que sobra para essa criança brincar? Que horas que ela vai brincar? Fora a criminalidade, cara, que é assustador. Que hora que falta para essa criança brincar? Não tem momento para eles fazerem isso, cara. Aí o momento seria na educação física. Pô, antigamente a gente tinha 3 aulas de educação física, hoje tem 2. Isso porque é lei, cara. É lei. É lei. O governo em si, ele quer pessoas... ele não quer saber da parte da atividade física. Porém, ele não está vendo que não tem atividade física, o quanto que está que o IEL já tentou fez um projeto, estava tentando fazer um projeto, de o quanto que a pessoa depois vai para pronto-socorro, usa o plano de saúde. Por quê? Porque não pratica uma atividade, tem problemas, cara. E, consequentemente, igual você falou aí, tipo, as atividades hoje cognitivas, né? Que você Sim, falou, só... celular, estudar, não sei o que lá, papá. E, paralelamente isso, vai comer mal, não vai praticar atividade física, vai começar a ter obesidade ali já na infância, consequentemente um adolescente vai se tornar um adulto obeso. Também influencia muito isso aí. Sim, ó, o Brasil é um dos países que lideram o ranking de população com pessoas acima do peso ideal, né? E o número de crianças obesas no Brasil aumentou. Já era alto e agora aumentou. Sem falar que o uso de celular está trazendo para as crianças um problema também postural, né? As crianças, elas não praticam atividade física, elas têm maus hábitos posturais, por exemplo. Então está desencadeando uma série de outros problemas que custa para mim, que custa para você, porque são problemas que essa criança vai ter que ir num posto de saúde, vai ter que fazer um tratamento. E sobre gestos motores, para uma pessoa aprender um gesto motor, ela tem que repetir no mínimo 300 vezes o movimento. No mínimo.
para você reconstruir o movimento da pessoa. Você falou do seu aluno que não consegue fazer a corrida estática. Para você reconstruir o movimento, é no mínimo 3.000 repetições, e isso é um estudo científico. E você vai ter muito problema na academia para você colocar ele num aparelho para ele fazer o gesto motor. Porque hoje em dia, adolescente já não sabe agachar, cara. Hoje em dia, você pega molecada de 15 anos que não sabe andar de bicicleta, velho. Ela tem facilidade? É lógico que tem facilidade. Você tem o Uber. Na nossa época, a gente não tinha o Uber, que é até mais barato. Você chama no celular, o cara pega, te leva e tal. Tem a criminalidade, que seu filho vai andar de bicicleta, daqui a pouco a bicicleta dele é roubada. Sei lá, tem isso também. Então, isso que eu tô querendo dizer é que é uma quantidade de fatores muito importantes e que a gente precisa olhar para tudo isso. Então, não é culpa de uma coisa não é uma só, coisa, sabe? não é só o professor. Né? A culpa não é do pai e da mãe. Sociedade, professores, pai e mãe, enfim, governo. A culpa não é do pai e da mãe, mas que o pai deve estar lá em casa e falar, mas o que eu posso fazer? O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Então eu vejo muito isso, cara. Se o pai pratica atividade física, ele vai conseguir arrastar o filho. Nós, como professores de atividade física, a gente tem que ter mais humildade. E refazer todos os nossos conceitos, se necessário. E esquecer um pouco a especificidade em determinados momentos. Pô, você vai começar um aquecimento com criança, você pode usar o lúdico, você pode usar mais a brincadeira. Mas a galera quer pegar molequinho de 6, 7 anos e quer achar que o moleque tá na Champions League. E quer fazer um treinamento europeu. Pra que isso? Se na Inglaterra as crianças têm, todos os dias, tem prática esportiva na escola. A gente, quanto professores de educação física, temos que cobrar o conselho para que o conselho entre na justiça, seja qual via ele vai usar, para que a atividade física, a educação física, ela seja 5 vezes por semana na escola, sendo 3 de prática esportiva, que é outra coisa. Aí entram as modalidades esportivas. Porque se a gente bate na tecla, que a gente falou aqui no começo, que a gente vai proporcionar o bem-estar, a gente tem que começar desde pequeno para a população. Então, a gente tem que cobrar isso. Então, são multifatores que tá levando a tudo isso. Então, a gente, cara, o que eu e o Marquinhos a gente vê lá na frente, pra gente é desesperador. E é difícil você chegar com uma novidade e querer alertar as pessoas, porque a pessoa vai falar, analfabetismo motor, olha esses caras aí. Se a gente pegasse o comercial, o clube, e falasse assim, a gente vai aplicar esses testes aqui nas crianças de forma gratuita. E os pais forem assistir. E a gente faz e depois a gente mostra, em um caso só, por exemplo, como é que a gente iria avaliar. Eu tenho certeza que ia ter pai que ia ficar preocupadíssimo.